Queridos, como é bom falar com vocês mesmo sendo por aqui. Saudades. Primeiro eu tenho que dizer que eu tô com saudades, mas logo tudo isso vai passar e nós vamos vencer, ok? Olha, hoje nós falamos das conjunções coordenativas, dando continuidade à matéria, conjunções subordinativas adverbiais. Eu tive que dividir em duas partes porque é uma matéria grande, né? Senão o vídeo ia ficar muito grande. E realmente botar no YouTube um vídeo muito grande demanda muito tempo, tá? A minha internet não tem, não é tão generosa assim, tão boa. Mas vamos lá. Parte 1 eu coloquei 5, são 9, né? Conjunções subordinativas adverbiais. Lembrando que os advérbios indicam circunstância. Então essas conjunções que ligam orações, elas vão indicar circunstância. São 9, mas aqui eu já coloquei 5. A causal, que indica causa, a consecutiva, que indica consequência, a concessiva, que indica oposição de ideias, temporal, que indica tempo, condicional, uma condição. Então vamos ver aqui, vamos direto ao ponto. Olha, exemplos, primeiro caso, a causal, indicando causa. Principais conjunções, as mais usuais, porque, junto, sem acento, como, já que, uma vez que, visto que. São as mais usadas aí, né? Vamos aqui ver nos exemplos. Vou mostrar direitinho para vocês. Olha lá, já que possuo pouco dinheiro, eu vou sempre dividir na vírgula. A vírgula já está dividida nas orações. Eu conto oração pelo número de verbo, né? Número de verbos, aqui só tem um verbo, então eu vou dizer que isso aqui é a primeira oração. Tomarei apenas um lanche, segundo verbo aqui, fechando o período, eu tenho a segunda oração. Elas estão interligadas, porque o certo na ordem direta seria: tomarei apenas um lanche, já que possuo pouco dinheiro. E eles inverteram. Essa frase é uma frase conhecida de concurso e eles inverteram propositalmente aí para confundi-los, mas vocês são hábeis e verão que a conjunção, a locução conjuntiva que equivale, uma locução conjuntiva, ela equivale a uma conjunção. As orações adverbiais, as conjunções subordinativas adverbiais, consequentemente as orações adverbiais, elas, você poderá analisá-las pela semântica, interpretando, né? Então fica muito mais fácil. Já que possuo pouco dinheiro, tomarei apenas um lanche. Tomarei apenas um lanche porque possuo pouco dinheiro, eu posso substituir. Uma vez que possuo pouco dinheiro, como possuo pouco dinheiro. Então a ideia aqui é uma ideia de causa. A causa é eu possuir pouco dinheiro. Geralmente, uma causa vem ligada a uma ideia de consequência. Então, a ideia de consequência que nós chamamos essa oração de oração principal, a ideia de consequência está na oração principal. Então, eu vou dizer que isso aqui é uma oração subordinada adverbial causal. Por quê? A locução conjuntiva está introduzindo a oração que indica causa. Causal. Olha, como não estudou, foi reprovado. Então, novamente, nós vamos cortar aqui na vírgula, não é isso? Cortei, aqui tem o verbo. Ó, primeira oração. E aqui tem outro verbo, segunda oração. Mas observem que a conjunção está à frente da primeira oração. Foi reprovado como não estudou. Por que não estudou? Novamente posso substituir por porquê aqui, ó. Então, o fato de não ter estudado, a causa e a ideia de consequência vai ficar na oração principal. Foi reprovado porque não estudou. Uma vez que não tem estudado, né? Foi reprovado. A ideia de consequência. Isso aqui é apenas uma ideia de consequência.
ok? Ideia de consequência. E aí a gente vai trabalhar agora as consecutivas. Já não é mais uma ideia, já é uma oração subordinada adverbial consecutiva, que é introduzida por uma conjunção consecutiva. As principais conjunções são que, de forma que, tanto que, são as mais usadas. Falou tanto, corta, que perdeu a voz. Geralmente onde tem o que, não usa-se aí, não se usa, né, usando a próclise por causa do não se usa aí uma vírgula. Falou, desnecessário. Falou tanto que perdeu a voz. Então a conjunção está na segunda oração, que é uma oração consecutiva, uma conjunção consecutiva. Ora, na oração principal, que é a primeira oração, falou tanto. O falar, a ideia aqui é de causa. Observem que a ideia é de causa na minha primeira oração. Segunda oração, sua fome era tanta que comeu com a casca e tudo. Olha aí, a fome era muito grande, então a ideia é de causa na oração principal, que comeu com casca e tudo. Segunda oração, essa é a primeira, essa é a segunda, que comeu com casca e tudo, ideia de consecutiva, foi a consequência da fome, né? Já a concessiva da ideia de oposição, é uma ideia contrária. Olha, ele foi à escola se bem que não estudou, saí conquanto estivesse doente, embora fosse rico, vivia na mais extrema penúria. Ainda que você diga que me ama, não quero você. A menos que você estude, não passará. A não ser que você estude, né? Não passará. E aí a gente pode... Tem aqui o quarto caso. Aqui eu não coloquei... Vou colocar aqui um exemplo que eu não coloquei, ó. Esqueci, né? Embora fosse rico, vírgula, vivia na mais extrema penúria. Pô, ele era rico e vivia na pobreza, né? Então eu tenho aqui, na primeira oração, ó, já tem o embora, que é concessivo, né? E a segunda oração, vivia na mais extrema penúria, é a minha oração principal, certo? Então, passando aí. O quarto caso, falamos da temporal, que indica tempo, principais conjunções, quando, enquanto, desde que. Enquanto você dormia, ele te traía, olha só. Aqui eu vou ter a oração principal, ele te traía, porque eles inverteram aqui, né? Enquanto você dormia, no momento em que você dormia. Então aqui dá a ideia de quê? De tempo, é uma temporal. Isso é bem fácil, né? Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Então, no momento em que você foi embora, eu tenho aqui a oração principal, aqui, fez-se noite em meu viver. Quando você foi embora, temporal. E para finalizar a parte 1, a quinta é condicional, que indica condição. Se, caso, desde que. Só irei se você for, né? Aqui, tá até aqui. Caso ele volte, iremos à festa. Desde que ele volte, iremos à festa. Então, indicou uma condição. Aqui eu tenho a oração principal e aqui eu tenho a condicional. Conjunção condicional. Caso ele volte, se ele voltar, né, gente? Então, aqui eu tenho a oração principal, iremos à festa, se ele voltar, condicional. Bom, encerramos a parte 1. Daqui a pouquinho, parte 2, amores. Até!